Olá! Nas aulas anteriores aprendemos a construir uma rede neural, usando o framework Keras. Mas algumas questões sobre as decisões que devem ser feitas na criação do projeto e treinamento das redes neurais não foram respondidas. Quantas camadas e quantos nós por camada devo adotar para um determinado problema? Existem variações do algoritmo de aprendizado que sejam mais adequadas para determinados problemas? Quais são as limitações e desafios dos usos das redes neurais? Nesta aula abordaremos essas e outras questões. Vamos relembrar dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de parâmetros. Parâmetros são os pesos das redes neurais, e os valores dos pesos é o que a rede irá ajustar durante seu treinamento. Já os hiperparâmetros são os elementos que são ajustados pelo projetista, tais como número de camadas, número de neurônios por camadas, taxa de aprendizado, tamanho do conjunto de exemplos que são submetidos por ajuste ou batch, números de épocas, etc. Esses e outros hiperparâmetros iremos discutir nesta aula. Uma rede neural pode ser encarada basicamente como um algoritmo que, a partir dos exemplos de entrada e saída, busca aprender a função subjacente aos dados fornecidos. A pergunta é: a rede é capaz de aprender qualquer função? Segundo o teorema da aproximação universal, a resposta é sim. Qualquer função limitada pode ser aproximada com uma precisão arbitrária por uma rede neural com um número finito de neurônios ocultos. Por limitada, queremos dizer que a função deve possuir um limite inferior ou superior, ou seja, não ser infinita. E é ótimo que o número de neurônios da camada oculta seja finito, uma vez que o computador possui recursos finitos, tais como a memória e o tempo. Mas qual é o número de neurônios que devemos usar? E quantas camadas de neurônios? Para responder essas perguntas, alguns pesquisadores, após testes empíricos, elaboraram algumas regras para auxiliar os projetistas a criarem redes neurais. No caso do número de camadas, com apenas uma camada, é possível resolver problemas linearmente separáveis, uma vez que a região aprendida deve ser possível de ser separada por um hiperplano. Com duas camadas é possível aprender funções que expressam regiões convexas ou fechadas. Com 3 ou mais camadas é possível aprender funções que separam regiões de complexidade arbitrária. No que se refere ao número de neurônios na camada oculta, temos as seguintes sugestões, obtidas por meio de experimentos. Essas sugestões são um bom ponto de partida, a partir do qual o desenvolvedor pode adaptar para o seu problema específico. A partir dos estudos de Kolmogorov, Nielsen propôs que uma rede com 3 camadas pode modelar funções matemáticas contínuas, desde que a camada oculta contenha o dobro de neurônios da camada de entrada mais 1. Já Kudryk constatou que em uma rede com 2 camadas ocultas, obtém-se um desempenho ótimo quando há uma relação de 3:1 entre o número de neurônios da primeira e segunda camada oculta. Outro pesquisador, Richard Lipman, propôs que em redes com 2 camadas ocultas, a segunda camada deve ter o dobro de neurônios em relação à camada de saída. Se a rede possuir apenas uma camada oculta, a quantidade de neurônios que ela deve ter deve ser o produto do número de neurônios da camada de saída pelo número da camada de entrada mais 1. Outro hiperparâmetro importante é a função de ativação. Até o momento, usamos como função de ativação a função sigmoide. Mas existem diversas outras funções de ativação, sendo que a decisão de qual usar depende do tipo de problema que está sendo tratado. Aqui temos um pequeno subconjunto das funções de ativação mais utilizadas. É um pequeno conjunto, uma vez que o número de funções de ativação possíveis é bem maior. No quadro é mostrado o nome da função, um trecho do gráfico da função, a equação que descreve a função e a função derivada. A função de ativação depende do objetivo do modelo. Por exemplo, a função logística é muito usada quando desejamos obter valores entre 0 e 1. Mas quando desejamos obter valores entre -1 e 1, as funções de tangente hiperbólica e arco tangente são as indicadas. Quando temos redes com muitas camadas, como é o caso de redes profundas em modelos de Deep Learning, as funções sigmoides, ou na forma de S, não são muito indicadas, uma vez que a derivada nos extremos da função gera valores muito pequenos, e que, ao serem multiplicadas entre si, ao longo das camadas, geram valores ainda menores,
que não podem ser representados no computador, sendo zerados, e ocasionando um fenômeno chamado de fuga de gradiente. Para contornar esse problema, as redes profundas usam funções lineares, tais como a unidade retificada linear ou a identidade. A função degrau, como já vimos, é mais usada em perceptrons de uma única camada. Aqui é mostrado o gráfico da função logística em azul e o gráfico de sua respectiva derivada em vermelho. Pode-se ver que o valor da derivada se aproxima bastante de zero nas extremidades. Outra escolha de projeto é a função de perda a ser adotada. Ela deve ser adotada de acordo com o problema e deve combinar com a função de ativação. Qual é o tipo de problema que está sendo resolvido? É uma classificação binária? Uma classificação multiclasse? Ou uma regressão? Para cada um desses tipos de problemas, se usa uma combinação diferente de função de ativação e função de perda. Aqui podemos ver as principais funções de perda, associadas às respectivas funções de ativação. Alguém pode estar se perguntando sobre as funções de perda para outras funções de ativação. No entanto, essas são as funções de ativação que são comumente usadas na camada de saída e que, portanto, são associadas às funções de perda. As outras funções de ativação são, em geral, usadas nas camadas anteriores. O algoritmo de aprendizado das redes neurais artificiais, conhecido como descida de gradiente, é também chamado de otimizador, uma vez que ele busca aprender qual é o conjunto de pesos que produz o menor erro, ou seja, que otimiza o resultado. Até agora vimos o algoritmo básico, variando apenas o tamanho do conjunto de exemplos que é fornecido a cada ajuste dos pesos, ou seja, o tamanho do batch. Quando o tamanho do batch é igual ao tamanho de todo o conjunto de treinamento, o algoritmo é denominado de descida de gradiente em lote ou batch gradient descend. Quando o tamanho do batch é 1, o algoritmo é denominado de descida de gradiente estocástico ou stochastic gradient descend. Caso o tamanho seja um subconjunto do tamanho total do conjunto de treinamento, então o algoritmo é denominado de descida de gradiente em mini-lote ou mini-batch gradient descend. A abordagem de mini-batch costuma ser adotada, uma vez que realizar a atualização após executar todas as instâncias de treinamento converge muito lentamente. E realizar a atualização a cada instância de treinamento tende a dificultar a localizar o mínimo global. Aqui podemos ver como especificar o tamanho do batch ou lote, usando o framework Keras. É um dos argumentos passados para o método FIT, responsável pelo treinamento do modelo. No entanto, existem outras variações possíveis, e que costumam ter um desempenho melhor do que as variações básicas. Olhando a forma geral da equação de ajuste dos pesos, é possível ver que podemos fazer ajustes na taxa de aprendizado para produzir variações do algoritmo. Afinal, a taxa de aprendizado determina a velocidade de progressão dos ajustes dos pesos. A taxa de aprendizado deve ser aplicada a todos os pesos da mesma forma? A taxa de aprendizado deve ser invariável com o tempo? A primeira alteração que impacta a taxa de aprendizado é a introdução de um conceito da física, o conceito de momentum. Momentum é a força ou velocidade de um objeto em movimento. O conceito de momentum foi introduzido porque o algoritmo tem dificuldade em navegar em ravinas. Isto é, áreas onde a superfície se curva muito mais acentuadamente em uma dimensão do que em outra, e que são comuns em torno de ótimos locais. Nestes cenários, o algoritmo oscila pelas encostas do desfiladeiro, enquanto apenas faz um progresso pequeno em direção ao ótimo local. O momentum é uma técnica que ajuda a acelerar o otimizador na direção mais frequente e amortece as oscilações. Ele é simulado no ajuste dos pesos por meio de uma variável γ. Esta variável é multiplicada por um valor que foi calculado no passo anterior, e esse valor simula a ideia de velocidade no ajuste dos pesos. A figura mostra a representação vetorial dos elementos. Podemos ver que a atualização final é uma composição dos vetores do gradiente atual com o momentum, o que evita mudanças muito bruscas, e privilegia os gradientes mais persistentes. Aqui podemos ver que o momentum faz com que o modelo se mova mais rapidamente para a região de erro mínimo, uma vez que oscila menos.
Aqui podemos ver que o uso do momentum também pode evitar que o otimizador fique preso em mínimos locais. O uso do momentum também pode apresentar alguns problemas, se a direção prevalente apresentar mudanças bruscas. A figura mostra o caso, onde a ravina faz algumas curvas. Podemos ver que o algoritmo perde algum tempo, reajustando a direção devido ao momentum. A proposta de Nesterov é calcular o gradiente a partir do ponto que seria alcançado em azul, usando o momentum atual e a partir deste gradiente, fazer um ajuste na direção, redefinindo o ponto futuro em verde. Aqui vemos a fórmula geral de ajuste dos parâmetros, conforme proposto por Nesterov, acrescentando o cálculo da posição futura, para melhor ajustar os pesos. Esse trecho de código mostra como especificar o momentum e incluir o cálculo proposto por Nesterov no otimizador, usando o framework Keras. Até aqui as modificações foram feitas mantendo a mesma taxa de aprendizado para todos os parâmetros. No entanto, pode ser interessante ter uma taxa de aprendizado adaptada para cada parâmetro, de acordo com a frequência que esse parâmetro é atualizado. O gradiente adaptativo, ou AdaGrad, é um otimizador com taxas de aprendizado específicas para os parâmetros, que são adaptadas em relação à frequência com que um parâmetro é atualizado durante o treinamento. Ele executa atualizações maiores para parâmetros pouco frequentes e atualizações menores para parâmetros frequentes. Por esse motivo, é adequado para lidar com dados esparsos. Aqui vemos a fórmula geral do AdaGrad. A variável g, índice TII, é uma matriz diagonal, onde cada elemento diagonal é a soma dos quadrados dos gradientes com respeito a θi até um intervalo de tempo t, enquanto ε é um termo de suavização que evita a divisão por zero. Podemos ver que quanto maior for o denominador, menor será a taxa de aprendizado. Outra variação é o AdaDelta. AdaDelta é uma extensão do AdaGrad que procura ser mais suave, decrementando a taxa de aprendizado monotonicamente. Em vez de acumular todos os gradientes do passado, AdaDelta restringe a janela de gradientes acumulados anteriores a um tamanho fixo W. Outra variação é o RMS-Prop. O RMS-Prop é um método com taxa de aprendizado adaptável semelhante ao AdaDelta proposto por Hinton. Finalmente temos o ADAM. O ADAM, ou Adaptive Moment Estimation, é outro método que calcula as taxas de aprendizagem adaptativa para cada parâmetro. Além de armazenar uma média que decai exponencialmente de gradientes passados ao quadrado, como AdaDelta e RMS-Prop, ADAM também mantém uma média que decai exponencialmente de gradientes passados semelhante ao momentum. Enquanto o momentum pode ser visto como uma bola descendo uma ladeira, ADAM se comporta como uma bola pesada com atrito, que prefere os mínimos planos na superfície do erro. ADAM é conhecido por alcançar um bom desempenho, com poucos ajustes de hiperparâmetros. Aqui podemos ver graficamente o desempenho dos otimizadores. Em laranja temos a descida de gradiente básico. Em azul temos a adição de momentum. O RMS-Prop está na cor amarela. E o ADAM está em verde. Podemos ver que o ADAM apresenta o melhor desempenho, chegando ao mínimo global mais rapidamente. Aqui podemos ver como especificar o otimizador usando o framework Keras. Isto é feito por meio de um dos argumentos passados para o método compile, responsável pela compilação do modelo. Então chegamos ao final de nossa aula. Na próxima aula vamos mostrar como fazer a regularização da rede, para evitar que ela fique superadaptada aos exemplos de treinamento, e tenha um desempenho ruim com os exemplos de teste. Ou seja, vamos mostrar como evitar o overfitting.